Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, a partir das 19 horas. Olá, boa noite, querido ouvinte, a todos que nos escutam nesta noite. Me chamo Willan e mais uma vez estou aqui para pregar a palavra de Deus. Quero aqui convidar você a abrir a vossa Bíblia no Salmo 6, Salmo de Davi. Salmo 6 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha voz, ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Salmo 6. Quero começar esse sermão fazendo duas perguntas. O que você faz no sofrimento extremo, seja por causa dos seus pecados ou por algum tipo de provação? E o que fazer no sofrimento extremo? Estamos diante do Salmo 6, Salmo de Davi, ao mestre de canto para ser tocado com instrumento de cordas ou na oitava. Pode ser na oitava com referência a uma tonalidade mais baixa, um tom mais grave, para ser entoado por homens, para retratar o sofrimento que Davi estava passando. É um salmo para ser cantado, como disse Matthew Henry. Está alguém aflito, está alguém doente, cante esse salmo. Então é um salmo para ser cantado, é um salmo de lamento pessoal, e como muitos lamentos, o salmista expressou a sua confiança em Deus no final desse salmo. Esse salmo é um dos 7 salmos penitenciais, salmo de confissão e arrependimento, junto com o Salmo 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Do Salmo 3 ao 6, provavelmente foram escritos no mesmo contexto que Davi fugia do seu filho Absalão, como nos relata 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 18. No Salmo 3 e 4, Davi dorme bem, em paz, imediatamente e protegido. No Salmo 3, verso 5, ele chegou a dizer: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. E no Salmo 4, verso 8, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi estava dormindo bem, mas quando chega no Salmo 5, as coisas começam a mudar, as coisas começam a tomar outro rumo. Isso fica claro no verso 3, que ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, e fica esperando. A primeira coisa que Davi faz ao acordar é orar. Não porque ele era um homem de oração, Davi era um homem de oração, mas ele fazia isso por causa do seu sofrimento, da sua angústia, da sua opressão pelos seus inimigos. Isso dominava tanto a sua mente, que a primeira coisa que ele fazia ao acordar era orar, para que Deus o livrasse desse sofrimento, o livrasse dessa angústia, dessa opressão
e por isso ele ficava esperando. Mas quando chega no verso 11 e 12, ele exorta o povo a se alegrar e se contentar na proteção de Deus. E notem uma coisa, estar protegido por Deus não significa que tudo vai bem. Estar protegido por Deus não significa que todos os nossos problemas serão resolvidos. Estar protegido por Deus não significa que teremos solução ou resposta definitiva para tudo que estamos passando. Estar protegido por Deus não significa que o sofrimento diminuirá. Davi estava protegido por Deus, mas as coisas não mudaram. Davi estava protegido por Deus, mas as coisas pioraram. Davi tem inimigos na área familiar, o seu filho Absalão, na área relacional, o seu amigo íntimo e conselheiro Aitofel, e na área da oposição, Simei e o povo. Davi estava protegido por Deus, mas o sofrimento aumenta cada vez mais, juntamente com o número dos seus adversários. Mas Davi deveria aprender a se alegrar e se contentar na proteção de Deus. O fato de Davi estar vivo era uma razão para ele se alegrar e se contentar em sua proteção. Mas quando chega no Salmo 6, que acabamos de ler, o seu sofrimento chega ao extremo, no ápice. Possivelmente, Davi é acometido com uma doença, está fraco, debilitado, a sua alma está profundamente perturbada. E como ele disse no verso 6 e 7, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Davi chega no ápice, no extremo do seu sofrimento. E o que fazer no sofrimento extremo? Davi no sofrimento extremo tem 4 atitudes. Primeiro, Davi se humilha, verso 1 ao verso 3, parte A. Segundo, Davi desabafa, verso 3, parte B e verso 5. Terceiro, Davi chora, verso 6 e 7. Quarto, Davi confia, verso 8 ao 10. Então, por parte, Davi no sofrimento extremo humilha-se diante de Deus. Vamos começar lendo o verso 1, que diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi introduz a sua oração com o nome pessoal de Deus, o nome do Deus da aliança, Senhor. E todas as vezes que aparece na Bíblia o nome Senhor, com as letras maiúsculas, é uma referência ao nome pessoal, o nome do Deus da aliança, que tinha um pacto com Davi, tinha uma aliança com Davi, e Davi o conhecia muito bem. E por 8 vezes aqui, ele cita o nome Senhor, justamente para demonstrar que o seu sofrimento era extremo, era grande. É como nós quando vamos orar a Deus e estamos no sofrimento extremo e costumamos repetir várias vezes o nome de Deus, o nome do Senhor, por exemplo: Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, tenha misericórdia de mim. E é o que Davi está fazendo aqui. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ao ler essas palavras, parece que Davi está pedindo que o Senhor não puna, não castigue, mas não é isso que ele está dizendo. Notem que Davi disse: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ou seja, não faça isso na tua ira, no teu furor. Davi sabe que Deus está irado e por causa dos seus pecados, Deus está punindo, castigando e o disciplinando. Faço você lembrar do pecado que Davi cometeu lá atrás com Batseba, cobiçando e cometendo adultério com ela e mandando seu marido Urias para a frente da batalha para morrer. Por causa dos seus pecados, Deus está disciplinando e por causa deles, Deus permite que Absalão usurpe o trono, tome o trono de Davi, e ao assumir o trono, ele pede conselho àquele que era amigo íntimo e conselheiro de Davi, Aitofel. E sabe o primeiro conselho que Aitofel dá? Deita-se com as mulheres de teu pai, assim ouvindo todo Israel, que fizeste odioso com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo.
E foi exatamente o que Absalão fez. No terraço do palácio, armaram-se uma tenda e ele se deitou, ele coabitou com as 10 concubinas de Davi, à vista de todo Israel. É interessante como finaliza o capítulo 16 de 2 Samuel. Nos é dito que Absalão e Davi consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem as palavras do próprio Deus. E de fato, naquela ocasião específica, Deus estava usando Aitofel para aplicar a disciplina em Davi. Porque Deus disse em 2 Samuel 12, verso 11 e 12, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, ou seja, a Absalão, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então, quando Absalão se deita com as 10 concubinas de Davi, à vista de todo Israel, é Deus disciplinando Davi. Deus está irado, Deus está punindo, Deus está castigando Davi. Agora sim, fica mais clara a compreensão do verso 1. Então Davi não está pedindo para que o Senhor não puna, não o castigue, ou não o discipline. Nos é dito em Hebreus 12:6 que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Isto é, quando eles fazem algo de errado, quando o Filho de Deus peca hoje, Deus não tem outra coisa senão fazer com que eles paguem, sejam punidos pelos seus pecados. Davi sabe que Deus o estava disciplinando. Então o que Davi está pedindo é, Senhor, amenize a tua ira, amenize o teu castigo, amenize a tua punição, amenize a tua disciplina para comigo. Senhor, não me repreendas na tua ira, não me julgue, não me castigues com teu furor, isto é, com teu desagrado ardente, com teu calor, com teu fogo, assim como o Senhor faz com o ímpio, porque quando o Senhor faz isso, o Senhor faz para condenar, destruir e fazer perecer no inferno. Ou, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, segundo a proporção ou medida dos meus pecados, porque se o Senhor fizer isso, eu serei destruído, eu serei condenado, eu perecerei. Então, amenize a sua ira, amenize o seu castigo, amenize a sua disciplina. É isso que Davi está pedindo, que ninguém que me ouve essa noite ore para que Deus não puna pelos seus pecados. Fazer esse tipo de oração é orar contra a vontade de Deus, mas pode-se orar pedindo que o Senhor torne o castigo o mais leve possível, assim como Davi fez nesta petição. No entanto, o Senhor deve ser juiz em todo o assunto. Essa petição fica ainda mais clara no verso 2, quando ele diz, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Misericórdia sugere algo que Deus não faz contra nós. Quando pecamos, o que merecemos é a morte, a condenação eterna. Mas muitas vezes Deus livra muitos de nós por causa da sua misericórdia. Então Davi está dizendo, eu sei que eu pequei e eu estou sendo disciplinado por Deus por causa disso. Mas o que eu te peço é que o Senhor alivie, amenize o seu castigo, a sua disciplina para comigo. Porque se o Senhor me julgar, me punir, me castigar na tua ira, no teu furor, no teu desagrado ardente, eu serei condenado, eu serei destruído, eu perecerei. Então, não faça isso contra mim. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, porque se o Senhor fizer isso, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não vou resistir, porque eu me sinto debilitado, eu me sinto fraco, e se o Senhor me castigar com toda a sua ira, com todo o seu furor, eu não vou aguentar, eu vou perecer, eu vou morrer.
Mas eu preciso dizer uma coisa para os cristãos que me ouvem. Se você está no sofrimento extremo por causa dos seus pecados e Deus está te disciplinando, não significa que quando você suplicar sua misericórdia, o Senhor vai amenizar o seu castigo, amenizar a sua disciplina. Devemos suplicar por sua misericórdia, mas o Senhor é juiz em todo o assunto. Quero lembrar os irmãos do que estava acontecendo lá em Corinto. Alguns irmãos estavam participando da ceia indignamente, e por causa disso, o Senhor estava aplicando a sua disciplina em alguns deles. Por isso, alguns estavam dormindo, no verso 34 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Ou seja, Deus estava tirando a vida, outros já estavam fracos e outros doentes. Então, por consequência dos seus pecados e a aplicação da disciplina de Deus, Ele pode tirar sua vida. Mas se você é um cristão genuíno, você não será condenado. Porque aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Mas você vai ser privado de ser uma testemunha de Deus aqui na terra por causa da aplicação da sua disciplina e consequência dos seus pecados. Eu digo isso porque Davi disse: eu me sinto debilitado, fraco. Possivelmente ele está doente fisicamente. O Salmo 38, que é um salmo paralelo e traz mais descrição do Salmo 6, nos diz no verso 3: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Ou seja, por causa dos meus pecados, o Senhor está indignado, e por causa da tua indignação, eu estou doente. Davi reconhece que por causa dos seus pecados, ele provocou a ira divina. A mão de Deus estava recaindo sobre ele, o deixando fraco, debilitado, doente. Davi reconhece que a sua aflição provinha de Deus e se vira para o seu próprio pecado como a causa, a razão do divino desprazer. Até a palavra sara-me não está no âmbito espiritual, mas físico. Sara-me, Senhor, verso 2, acompanhe. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ou seja, o que Davi está querendo dizer com isso? Os seus ossos estavam abalados. A sua força, a saúde dos seus ossos, a sua força física estava cedendo pelo peso terrível de seu pecado. Ele vai dizer no Salmo 38, verso 3, parte B: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. E explica no verso 4: pois já se elevaram acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Do verso 3 ao 8 do Salmo 38, ele vai falar do efeito que o pecado causou tanto no seu corpo como na sua alma. No Salmo 32, verso 3 e 4, ele diz: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi estava sentindo o peso da mão de Deus e dos seus pecados, afetando o seu corpo, a sua saúde e também a sua alma. Olha comigo o verso 3, parte A, também. Veja só, olha o verso 3. Também. Davi adiciona: não só o meu corpo e a minha alma, e a minha saúde, melhor dizendo, foi afetado pelo pecado, mas também a minha alma está profundamente perturbada. Querido ouvinte, olha o que Davi está dizendo. Davi está dizendo: os meus ossos estão abalados, ou seja, fracos, doentes, perturbados. A minha estrutura óssea está sentindo o peso do pecado de tal maneira que eu fico encurvado, não tenho forças para ficar de pé, não há saúde nos meus ossos, como vimos no Salmo 38. As partes mais resistentes do corpo estão gemendo, estão trêmulas, mas também
Olha só, a minha alma está perturbada. Veja só, essa angústia que Davi sente é mais intrínseca do que o seu corpo, do que os seus ossos. Essa angústia, meus amados irmãos que me ouvem, é profunda. Essa angústia está afetando toda a sua alma. O peso do pecado está afetando também a sua alma. Ele diz, também a minha alma está profundamente perturbada. Não apenas o meu corpo, não apenas a saúde de Davi, mas também a sua alma. Olha só, também a minha alma está profundamente perturbada. Não tem como um cristão verdadeiro não sentir isso quando peca diante de Deus. Quando pecamos diante de Deus, não há como abrirmos um sorriso, não há como a nossa alma ficar bem. De fato, a nossa alma fica como a de Davi, perturbada. Pecar contra Deus faz com que a nossa alegria, o nosso sorriso vá embora. É uma dor angustiante pecar contra Deus. Mas, como Davi diz no Salmo 32, verso 1, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Ou melhor, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Veja bem, feliz é o homem, ele continua dizendo, feliz é o homem que o Senhor perdoa. Quando o Senhor perdoa, a nossa alegria volta, irmãos. A paz volta. A nossa alma volta a cantar e bendizer o nome do Senhor. Estava vindo e veio um sofrimento extremo por causa dos seus pecados, mas Davi se humilha diante de Deus. Se você estiver sofrendo por causa dos seus pecados, se humilhe diante de Deus. Davi reconhece que pecou contra Deus e que merece tal punição. Davi não vai a Deus como um coitadinho, como um inocente ou como alguém que não tem culpa. Davi sabe muito bem o porquê está sendo disciplinado. Por isso que ele se humilha, para que o Senhor tenha misericórdia dele e pelo menos aliviasse, amenizasse a sua disciplina, não fazendo perecer ou morrer. No sofrimento extremo por causa dos nossos pecados, irmãos, devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecer que estamos passando por isso por causa dos nossos pecados e que merecemos tal disciplina. Tem pessoas que estão sofrendo por causa dos seus pecados e vão orar a Deus e não confessam, e não admitem, e não se humilham diante de Deus, e ainda diz, Senhor, por que estou sofrendo? Por que estou passando por tal angústia? Eu não entendo por que tanto sofrimento na minha vida. Será que você não entende? Será que você não sabe de fato o porquê você está passando isso? Você está cometendo pecados específicos. Você está vivendo habitualmente na prática do pecado. Ou não confessou a Deus os seus pecados, que deveriam ser confessados, e não sabe o porquê tal sofrimento está vindo sobre a sua vida. Você deve se humilhar diante de Deus. Se você está sofrendo pelos seus pecados, você não deve ir a Deus com a maior cara limpa e dizer, não entendo o porquê tal sofrimento. Não é essa postura que devemos ter diante de Deus em oração. Se nós estamos sofrendo por causa dos nossos pecados, devemos nos humilhar diante de Deus, confessar os nossos pecados e pedir a misericórdia de Deus para que pelo menos amenize sua disciplina, pelo menos
amenize o seu castigo, pelo menos amenize a sua ira e nos livre de coisa pior, como a morte. Em um segundo momento, Davi se desabafa com Deus. Olha o finalzinho do verso 3. Mas tu, Senhor, até quando? Davi começa a se desabafar. Mas tu, Senhor, até quando? Eu entendo pelo contexto dessas palavras da seguinte maneira. É uma expressão de angústia. Davi está aqui em um sofrimento extremo mesmo. E significa o seguinte: por quanto tempo o Senhor permitirá que esse sofrimento continue? Por quanto tempo eu serei disciplinado e o Senhor não vai agir? Davi está dizendo: Senhor, até quando vai me disciplinar? Será que não tem como abreviar, diminuir o tempo dessa disciplina? Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou definhando, o meu corpo está fraco, doente, os meus ossos estão abalados. A minha alma está profundamente perturbada, eu irei morrer. Mas tu, Senhor, até quando? Quando vai agir? Quando vai intervir? Até quando vai adiar a tua misericórdia? A ideia que Davi traz é que Deus o abandonou, virou as costas e o deixou perecer, deixou entregue ao seu destino. Olha o que ele diz no verso 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Querido ouvinte, meu irmão em Cristo, que está me ouvindo, a sensação é que Deus o abandonou e que está se distanciando, se afastando, indo para longe do salmista e o deixando entregue aos seus pecados para perecer. Mas Davi está dizendo: volta-te, Senhor. Ou seja, a sensação é que o Senhor está se afastando. Mas faça o seguinte: se reconcilia comigo. Volta-te, Senhor. Em outras palavras, é como se Davi estivesse parafraseando Isaías 59, verso 2. Os meus pecados fizeram divisão entre mim e Deus. Então, eu reconheço isso, Senhor. Volta-te. Se reconcilia comigo. Eu reconheço que os meus pecados fizeram isso mesmo. Mas volta-te. Livra a minha alma desse sofrimento. Livra a minha alma da morte. Salva-me por tua graça. Davi implora para que Deus o salve por tua imerecida graça, por teu amor leal, por tua misericórdia. Davi sabia o segredo de como voltar para Deus. Davi sabia que os esforços e labores humanos são inúteis para obter o favor do Senhor. Ele percebeu que a única maneira de se aproximar de Deus é suplicando a sua misericórdia e o seu favor. Só a graça de Deus para nos salvar. Só a graça de Deus para nos reconciliar com Ele. Só a graça de Deus para livrar sua alma do inferno, como nos é dito em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Só a graça de Deus para nos salvar, só a graça de Deus pela fé em Jesus Cristo, que pode te salvar, não pelas obras, não por méritos, não pelos nossos esforços, mas pela graça de Deus. E isso se aplica ao sofrimento. Querido ouvinte, se você está vivendo habitualmente na prática do pecado, ou sofrendo por causa de algum pecado, se humilhe diante de Deus. Confesse os seus pecados. Que o seu desabafo diante de Deus seja: Senhor, eu sou miserável pecador, eu pequei, eu reconheço que eu estou sofrendo por causa dos meus pecados, eu reconheço que eu estou sofrendo e mereço tal punição, eu mereço tal disciplina, mas me perdoa, Senhor. Volta-te, Senhor, se reconcilia comigo, livra a minha alma desse sofrimento, livra a minha alma da morte. E se você é descrente e me ouve, só altera esse final dizendo: livra a minha alma do inferno e salva-me por tua graça. Aqui é a Bíblia em foco. Eu vou pregar a palavra de Deus. E eu estou pregando verdadeiramente a palavra
de Deus. Davi está no sofrimento extremo. E Davi está dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Volta-te, Senhor. Livra minha alma. Salva-me por tua graça. Eu estou definhando. Só o Senhor para me salvar. Só o Senhor pode me livrar desse sofrimento, dessa angústia. Veja bem, a ideia é como se Davi estivesse se afogando. E ele está pedindo: Senhor, salva-me. Eu estou perecendo. O meu corpo está definhando, a minha alma está perturbada. Eu já estou sentindo o peso do meu pecado, Senhor. Eu já estou sentindo o peso da tua ira, do teu castigo. Mas salva-me. Salva-me por tua graça. Mas há uma razão para Davi pedir no verso 4 para que o Senhor livre a sua alma e salve por tua graça. Olha o verso 5. Davi diz: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Olha aí a razão. Primeiro temos que entender que Davi não está falando aqui sobre o sono da alma. O sono da alma é um ensino que no período entre a morte e a ressurreição, que ocorrerá no futuro, a alma ficará em um estado de inatividade, uma espécie de ato de dormir. Esse ensino é promovido por vários grupos, várias seitas, mas nós sabemos, segundo a luz da palavra de Deus, que aqueles que morrem em Cristo, eles vão para o céu, e aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno. Jesus disse para um dos ladrões que estava com ele na cruz e que se arrependeu e reconheceu o seu senhorio e reinado, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que acontecia no Antigo Testamento, quando as pessoas morriam, é o mesmo que acontece no Novo Testamento. A única mudança é que está esclarecido no Novo Testamento. Davi não está aqui falando sobre realidade pós-morte. Olha o paralelismo no verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Aqui temos um paralelismo sinonímico, onde a segunda linha equivale à primeira, trazendo a mesma ideia, o mesmo significado. Pois na morte não há recordação de ti, equivale a no sepulcro, quem te dará louvor? Na morte é sinônimo de no sepulcro. E recordação é sinônimo de quem te dará louvor, trazendo assim a mesma ideia. Então, ele não está falando de realidade pós-morte, ele está falando da sepultura do ponto de vista fenomenológico de quem está vivo. Quem está vivo e olha para a sepultura, o morto está em silêncio, não louva. É essa a ideia. Davi não está aqui apresentando a sua visão teológica sobre a morte, mas expressando seus sentimentos estando à beira da morte. A palavra recordação significa lembrança ou celebração. Então Davi está querendo dizer: se o Senhor não se voltar para mim, livrando a minha alma do sofrimento e da morte, e não me salvando por tua graça, por teu amor leal, por tua misericórdia, eu serei privado de te dar graças, de te celebrar e te louvar entre os vivos, pois a morte põe um fim a esses louvores entre os vivos. Na morte, eu não poderei fazer mais isso. Na morte, no sepulcro, há um silêncio lá. Não tem como ser agradecido ou te louvar entre os vivos. Essa é a ideia. Mas, por outro lado, Davi também está querendo dizer: Senhor, se pela tua graça eu ser livrado da morte, eu serei agradecido. Lembra? A palavra recordação pode significar tanto lembrança como celebração. Então, o Davi está querendo dizer também, ou podendo dizer, se o Senhor me livrar da morte, eu serei agradecido e guardarei isso
na minha memória. Eu terei lembrança, recordação do que o Senhor fez, me livrando da morte, livrando a minha alma e me salvando por tua graça. Então, eu terei lembrança do que o Senhor fez por mim. Mas também, por outro lado, Davi se lamenta que, se fosse retirado do mundo, ficaria privado do poder e da oportunidade de manifestar sua gratidão, visto que não estaria mais na terra dos viventes, na sociedade dos homens, para lhe enaltecer ou celebrar o nome de Deus. Davi está querendo a oportunidade de fazer isso em vida. Amados irmãos que me ouvem, o fato de estarmos vivos não deveria fazer-nos proclamar mais o Evangelho? Viver uma vida de gratidão, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Viver uma vida para a glória de Deus, para o louvor de Deus, porque na morte não tem como mais fazer isso. Será que é necessário chegarmos à beira da morte para dizermos para o Senhor que, se o Senhor permitir deixar-nos vivos, vamos servir mais, vamos pregar mais, vamos proclamar mais o seu Evangelho? Não vamos esperar por isso, irmãos. Vamos começar desde agora a servir mais, a pregar mais, a proclamar mais o Evangelho, a viver mais para a glória de Deus, a celebrar o Senhor nas reuniões congregacional e sermos agradecidos a Ele por tudo. Vamos aproveitar essa vida que o Senhor nos deu para a glória de Deus. Vamos aproveitar a vida que o Senhor nos deu para ser úteis no reino dele, porque na morte não tem como mais fazer isso. Quando Jesus orou na oração sacerdotal pelos seus discípulos, ele disse, vou parafrasear aqui, eu não quero que o Senhor, o Pai, os tire do mundo, mas que guarde do maligno. E continua dizendo, porque assim como o Senhor me enviou, eu envio a eles. Ou seja, Jesus estava dizendo, eles ainda são úteis para o Evangelho, eles ainda têm muito serviço para fazer, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, mas, por enquanto, eles permanecerão aqui para pregar o Evangelho. Dessa forma, guarde os do maligno e permita que eu os envie para pregar o Evangelho. Irmãos, escute o seguinte, os santos, os cristãos que morrem, eles glorificam mais a Deus, porque eles glorificam a Deus no seu estado de perfeição. Mas os soldados no campo de batalha são mais úteis. Nós que estamos vivos somos mais úteis. Nós temos a oportunidade de evangelizar, de proclamar, de servir mais ao Senhor, de anunciar o seu Evangelho para as pessoas. Então, não espere estar à beira da morte para dizer, Senhor, me dê a oportunidade de viver para servir mais. Faça o seguinte, comece desde agora a seguir esses passos, a servir ao Senhor. No sofrimento extremo, Davi se humilha e desabafa diante de Deus. Senhor, até quando vai permitir esse sofrimento? Veja bem, até quando vai permitir essa disciplina de adiar a tua misericórdia? Até quando se afastará de mim? Volta-te, Senhor, se reconcilia comigo, livra a minha alma desse sofrimento e da morte, e me dá a oportunidade de te servir mais, de viver uma vida agradecida, e te louvar, e proclamar a tua verdade entre os vivos. E hoje, eu vou parar por aqui, e segunda-feira que vem, eu concluo essa exposição. Mas até agora, vimos que no sofrimento extremo, Davi tem 4 atitudes, mas vimos apenas 2 hoje.
No sofrimento extremo, Davi se humilha e desabafa. Na segunda-feira, se Deus quiser, eu concluirei esse salmo com as duas últimas partes onde Davi chora e confia no Senhor.